Fala, Alfas! E aí, galera, beleza? Tá começando mais um Papo de Alfas, um podcast onde a gente traz verdadeiros alfas, aquelas pessoas que inspiram, que lideram e que sempre impulsionam as outras pessoas a serem melhores, né? E novamente a gente tá trazendo o Pedro Andrade, para bater aquele papo de alfas com a gente hoje. Não, Pedrão? Irmão, obrigado pelo convite, satisfação, né? Tive o privilégio, pessoal, de estrear. E hoje eu tô aqui, né, também sendo o primeiro a voltar. Exatamente. O Pedro, né, ele abriu o nosso podcast, a gente começou, ele aceitou de primeiro o convite, né, um jovem empreendedor com história, com uma trajetória muito bacana. Você que não conhece a história do Pedro, pode procurar a gente aí no Spotify, tá? Esse primeiro episódio já está disponível nas plataformas de streaming, no Spotify, Deezer, Anchor. Só bater lá, Ketley e Matheus, que vai aparecer o Papo de Alfa para vocês conhecerem um pouco mais da trajetória desse jovem empreendedor, desse camarada. Fala lá sobre família, igreja, Deus, empreendedorismo, né? Que é um assunto que a gente costuma tratar aqui. E é isso aí, bora lá, né? Vou pedir o Pedro para se apresentar aqui, para quem não conhece, para quem já vai conhecê-lo agora, se apresentar, né, não, Pedrão? Fala show demais. Olha, meu nome é Pedro Andrade, tenho 24 anos, sou casado com a Nicole, né? Eu tenho que dar essa prioridade aí, senão ela depois puxa. Tem que fazer o jabá para a esposa, né? É verdade. E tem 5 anos que eu aceitei esse desafio aí de empreender, né, cara? São 5 anos que a gente fundou a Bolsaria Bela. É uma marca, né? Uma loja especializada em bolsas, onde a gente quer ganhar o coração das mulheres aí e vamos pra cima. Show, massa. Ô Pedro, interessante você falar isso, cara, que poucas pessoas tratam essa questão do mundo dos negócios, né? De ser empresário, de empreender como um chamado, né? Você falou que aceitou o chamado. Você teve um convite, foi uma vocação, como é que foi isso? Cara, na verdade, foi algo assim que, sabe quando a circunstância te funciona a viver aquilo, né? A minha mãe estava passando por um tratamento de câncer. O meu pai, Toninho, conhecido como Toninho da Yara, eu já venho de uma família já de comerciante, né? Show de bola. E apesar, a nossa família, eu tenho mais 2 irmãos, mas nenhum seguiu essa linha do comércio, mas um teve que nascer com essa veia, né? Mas aí o que acontece? O meu pai fez uma cirurgia e teve que acabar rendando a loja para o meu tio, né? Que é um tio meu que ele mora em Valadares, também tem uma loja de bolsas. Eu falo que foi ele que foi assim, meu pai nesse nicho aí. Isso. E aí eu lembro que ele fez o convite, contando de uma maneira, né, bem rapidinha aqui, para trabalhar com ele. Eu, novo, 17 anos, falou assim, vem trabalhar aqui no caixa da loja. E aí, cara, me apaixonei por pessoas, por equipe, por venda, né? Tive a oportunidade ali, comecei nos 2 primeiros meses como caixa, depois fui para venda, graças a Deus, aí com 6 meses, logo em seguida eu estava batendo as metas aí, sendo número 1. E eu acredito, Matheus, que Deus ele permite a gente passar por alguns processos, porque às vezes esse processo vai contribuir para a gente realmente chegar no propósito original. E aí mal sabia eu que daqui 1 ano e meio eu estava, né, assumindo ali o ponto, a empresa e dando start no negócio. Show de bola, cara, maravilha. Então, você sentiu essa questão de começar seu próprio negócio como chamar de vocação, né, para sua vida e tal. Até porque a gente, se você contar, a gente passa mais tempo no trabalho, com as pessoas do trabalho, com os clientes, do que mesmo em casa. É verdade. Eu achei interessante porque eu nunca tinha visto por esse ponto, né, na realidade, e nem ouvido ninguém falar, né, sobre o chamado e tal. Eu acho muito interessante porque a gente leva isso muito para questões religiosas, né? O chamado de um pastor, de um padre, de pessoas que abandonam aí muita coisa para viver o chamado de Deus, né? Mas o chamado da profissão a gente pouco fala, né? Que é a missão que a gente escolhe para se doar, né? É verdade. Eu vejo, não sei se você vai concordar comigo, mas o empreendedorismo como uma forma de nos doar, né? A partir dos nossos serviços. É verdade. E a Bela, Pedrão? Fala um pouco da Bela pra gente, né? Que é a sua empresa, que é a sua marca. Como é que é? Já tá passando essa transição da marca própria para dentro da empresa? Como é que é? Isso, show. Irmão, no momento a gente está trabalhando com as multimarcas, mas a gente já está caminhando já para nossa marca própria, a produção, né? A bolsa em si, ela é mais delicada, essa questão de formação. É matéria-prima bem um pouco difícil aqui no Brasil, né? Mas, irmão, a gente está dando esse primeiro passo. Mas eu acho que é o seguinte, esses primeiros anos foram muito importantes porque a gente a cada dia focou em gerar valor, né?
que eu acho que é isso que eu vejo essa projeção no varejo futuramente. São marcas que, de fato, vai muito além de vender, mas promover uma experiência na vida das pessoas, entendeu? Fazer que com aquele atendimento, que aquele produto ali, assim, atenda muito, muito além só da necessidade, sabe? Então, graças a Deus, a gente já está dando esse passo já agora de lançar a nossa linha, né? viu? Nossa, Primeira mão já estou eu sou suspeito anunciando. Eu sou suspeito a Você é falar de suspeito marca. que você... Eu sou apaixonado por marcas, por branding. Eu sou suspeito a falar. Né? Nessa camisa que você tá vestido aí, cara. Enfim, não, show de bola. Eu acredito muito nessa ideia que você falou mesmo. É porque o processo de branding é uma construção. Com certeza. E eu acredito que você tá no momento certo, cara. Eu vou Obrigado, até pedir irmão. desculpa aí ao pessoal, que se estiver escutando algumas buzinas aí atrás, é porque tá rolando um movimento carreata político de carreata e tal. Mas vamos deixar atrapalhar nosso bate-papo, não. Pedro, você falou que você chegou no caixa, né? Eu quero destrinchar um pouco mais dessa história sua, porque esse ponto eu não sabia. Eu nem sabia que você tinha trabalhado como vendedor, na verdade, você nunca me falou essa. Sim, irmão. Como é que foi sua experiência nas vendas? Como é que é vender para você? O que foi vender? Ótimo. Cara, o primeiro exemplo de venda que eu tive foi através de uma pessoa, né? O nome dela era Nardelli, ela era supervisora das lojas. Sim. E aí, Matheus, eu lembro que a cada 15 dias ela ia fazer uma reunião com a gente. E ela era uma pessoa que, cara, de fato, ela fazia o time de vendedores abraçar o cliente e proporcionar a ele uma experiência. E eu vendo esse ensinamento, e eu vendo ela também na prática, que às vezes até mesmo alguns clientes, ela fazia questão de atender na nossa frente, sabe? Eu acredito, cara, que o exemplo arrasta muito, sabe? Então, assim, eu vendo aquela... Cara, eu vendo aquele jeito, aquele brilho no olho de atender o cliente, e eu falei assim, caramba, cara, essa mulher, ela é demais. E uma das coisas que eu acho que o bom vendedor, Matheus, que a gente pode ter algumas bases, algumas técnicas, mas eu acredito muito que o bom vendedor, ele é dinâmico e ele tem um bom discernimento, né? Porque a gente sabe, cada público é um tipo de público, às vezes tem aquele público que vai permitir você falar mais no atendimento, aquele público que quer escutar mais um atendimento dinâmico, mas também tem aquele que ele é mais técnico. Então, assim, cara, eu vendo ela com esse brilho, esse fervor, que eu acho que essa é a palavra certa, o vendedor ele tem que carregar um fervor no coração dele. Rapaz, isso aí também queimou no meu coração pulsar, e isso me impulsionou muito. Show. Foi bom você ter tocado nesse assunto, a gente ter entrado, você falou que o vendedor ele precisa ter um certo discernimento, né? E tal, determinados momentos. Cara, eu acredito na técnica. Eu acredito muito que o vendedor, ele se torna vendedor, ele não nasce vendedor. Né? Ele descobre esse fervor, né? Com o passar dos anos, até mesmo com aquele contato com as pessoas e tal, bater meta aí. Quando tem também um líder, né, de equipe para inspirar e passar também esse calor para essa pessoa, mas eu acredito que isso faz parte da técnica. Não sei se você já parou para pensar nisso, porque a técnica dentro do processo de vendas, cara, ela abrange tudo isso, inclusive a gestão das emoções. Né? Sim. Porque o cliente, não sei se você já teve essa percepção com experiência nas vendas, né? Eu falo isso com propriedade, porque já tem um bom tempo que eu trabalhei com venda e continuo ainda, né, na frente da loja. Pessoal, só uma observação, Matheus, desculpa te cortar, mas, gente, meu primeiro contato com o Matheus foi ele vendendo para mim, né, Teu? Foi mesmo. Vou você ter lembrado, depois a gente volta. Eu trabalhava numa empresa de iluminação, né? Nossa, bem famosa aqui. Eu tenho que mandar um abraço pra galera da Lumiere aí, porque não tem jeito. Foi uma faculdade, nossa, né, Nossa, você tá doido. Foi uma faculdade e uma pós, inclusive. Porque você pega aquele aprendizado ali, né? Guarda e depois você começa na prática. É verdade. Né? Então, enfim, fui visitar a Bela Bolsas, né? Não conhecia e tal. E eu tinha assim, eu era o camarada que eu saía atrás mesmo das vendas, entendeu? Eu ia nas lojas, olhava a vitrine das lojas, via se estava bem iluminado ou não. Né, visitava, caraca, e aí, tudo legal. Bem e tal, e entrava na loja, né, apresentava uma proposta, apresentava a diferença entre uma vitrine bem iluminada e uma loja bem iluminada, que proporcionava para o cliente, para o produto, e aí acabava que eu trocava a iluminação da loja inteira, né? Um ticket médio bem legal nessas vendas aí. Eu conheci Pedro vendendo para ele, e nem sabia que a gente ia ter essa relação de parceria, de amizade, que top, que é um cara que eu venho aprendendo bastante. Mas vamos lá, quando eu te falo da técnica, porque eu acredito que a venda se aprende, cara. Certo. Sabe?
E esse discernimento que o cara tem, que o vendedor, a vendedora tem, é justamente quando ele aprende a técnica, né? Aí a técnica junto da gestão das emoções. Porque você, na condição de cliente, você sabe quando o cara tá afoito para te vender alguma coisa, você não acha? É verdade. Quando o cara, tipo assim, você vai, aí ele começa a te mostrar, não, tem essa aqui, eu faço por tanto, você não pediu desconto, ele já, eu faço por tanto. Então, na condição de cliente, você acaba, não sei se você tem essa percepção, eu falo por mim. Claro. Você tem aquela coisa, né, pô, esse cara tá querendo me vender de qualquer jeito, tá querendo me empurrar, você começa a desconfiar do produto. Entendeu? É verdade. Aí se eu tivesse a técnica, né, de conduzir o atendimento, de conduzir a experiência para o cliente, eu venderia até mais do que o cara estava querendo. Entendeu? Com certeza, irmão. Então continua, fala mais aí dessa experiência de venda sua. Você falou pouco, fala mais, como é que era e tal. E aí, cara, o que acontece? Graças a Deus, eu também, voltando aí na época de escola, eu sempre tive essa facilidade em me comunicar, né? Gostava de apresentar os trabalhos, por mais que eu não era o cara que estudava tanto, mas o pouco ali que eu já pegava, já tinha facilidade de ir na frente, né? Compartilhar já com o pessoal. E aí, irmão, veio os primeiros atendimentos. E foi uma coisa interessante que você falou aí também, cara, que eu acho que o vendedor, a escola dele, além das técnicas, é a prática. É o dia a dia, é o não do cliente, é passar por uma situação ali, cara, que você tem que dar uma resposta ali, que às vezes você nem sabe. São situações, né, que você sabe que no dia a dia elas são criadas. Com certeza. Então, essa questão também do vendedor, cara, é na prática, né, no olho. Querendo ou não, eu falo que, assim, tem várias personas, né? Você vai começando a estudar aquele tipo de cliente que realmente ele só quer escutar algo específico, aquele tipo de cliente que ele gosta mais de especificação de produto, entendeu? Mas eu acredito que é o seguinte, se eu fosse te dar uma base, eu acho que a venda é consequência de um bom relacionamento. Com certeza. 100%. Você não concorda comigo? Adorei essa... Eu lembro quando eu cheguei aqui na Macho Alfa, eu vim aqui para comprar uma camisa, né? Só que o Matheus, eu acho que no nosso diálogo, o que menos aconteceu... Vamos deixar essa buzinada. Passar aí e tal. Bora lá, e, cara, eu acho que o seu atendimento, eu quero dar muito com esse exemplo aqui. O que menos aconteceu foi a gente ter falado de preço e a gente até mesmo ter falado da especificação da camisa, né? Você foi me apresentando, a gente foi falando ali um pouco da rotina, aquele quebra-gelo, e a gente bateu um papo, fiquei aqui uns 40 minutos, uma hora. E quando foi ver, saí daqui cheio de sacola, né? Nossa, levou. A gente já tava precisando, você pode ter certeza. Homem assim, homem compra roupa a cada 6 meses. Mano, é verdade. Não, mas tá mudando. Foi bom você ter falado isso, realmente, Pedro, porque essa questão das vendas dentro de uma empresa, o vendedor, ele erra muito na questão da abordagem. É verdade. Porque o cliente ele não está em buscar um produto. Ninguém quer comprar, ninguém quer gastar dinheiro. Entendeu? Mas as pessoas querem resolver um problema. As pessoas querem se sentir bem. Ou então uma vantagem. Pô, não, isso aqui é bom para mim, isso é legal para mim. E foi o que eu te apresentei naquele momento foram inúmeras vantagens. Foi. De vestir macho alfa. Mas enfim, né? Eu tô aguando a boca aqui, minha boca tá salivando. Eu tô tomando essa água para despistar, mas, cara, tá na hora de a gente falar sobre essa cerveja maravilhosa, essa cervejaria Doroteia, cerveja artesanal, a melhor da cidade, com certeza, não tem uma melhor que a Doroteia. O pessoal tá apoiando o nosso podcast aqui, tá? O Mateusão, salve Mateusão da Doroteia. Pessoal da Doroteia, Pedrão. E rapaz, tô vendo, tá? Não. Tô vendo falar dela, tô... Show demais, viu? Parabéns pelo trabalho. Estão presente em eventos particulares, tá? Eventos particulares você pode contratar aí a cervejaria Doroteia para o seu evento. Tá? E também, né, você que não vai fazer um evento agora, mas não quer perder a oportunidade de tomar aquela cervejinha artesanal. Vai vender para nós ou não beber? Uai, você que sabe. Se você quiser comprar, beber. Aí. Tranquilo, tranquilo. Valeu, um abraço. É isso acontece, aí. O pessoal, eu vou explicar. É porque o nosso setup aqui, nosso estúdio, é dentro da minha loja, né? Aí a vitrine tá aberta, o pessoal passa... dá aquela namorada, enfim. Vamos lá, Doroteia Cervejaria, Pedrão, é uma cerveja artesanal aqui da nossa cidade. Caraca. E além dos eventos, né, que eles participam, particulares, casamento, festa, enfim. Eles também estão de quarta, quinta e sexta lá na Praça Olga Corrêa servindo a melhor cerveja. Aí hoje eles mandaram uma Pilsen aqui para mim,
Ih, O Matheus. IBU 10. Hoje ele tá até brilhando. Cara, olha, eu não sou nenhum mestre cervejeiro, mas você reconheceu uma cerveja boa e ela tá geladinha. Então, antes que ela esquenta, eu vou degustar. Claro, né? pode ficar à vontade, irmão. Vamos. Oi, irmão, tô à vontade, obrigado. Vai só na aguinha mesmo? Tô aqui só na aguinha mesmo. Cara, que cerveja maravilhosa. Show Matheusão demais, da ó, Doroteia, ó. você tá de parabéns, viu, cara? Que cerveja maravilhosa. E agora tem que servir minha princesa também, que tá aqui, né? É. Tá ajudando a gente. Aqui, Camila. ó. Aqui. Ela tá ali. Essa é da Camila, né? Que ela também não dispensa uma cervejinha boa. Antes só tomava vinho. Ah, eu só gosto de vinho, não. Vou te apresentar o bom da vida, o melhor da vida. Chega aqui, cara. Pode chegar aqui, cara. Olha ela aí, gente. Ai. Mas é isso aí, irmão. Vamos lá. Feito o jabá para Doroteia, tá? Você que tem um negócio, você que quer aparecer aqui no nosso podcast, fortalecer esse projeto, tá? Ó, só para vocês terem ideia, hoje, né, as redes tomaram conta, as redes sociais, enfim, esquece, tá? Marketing, merchan, jabá é aqui. Vem com a gente. Bora brindar, Pedrão. Tamo junto. Mas é isso aí, Aí, irmão. beleza, pai. Aí você veio lá, né, das suas vendas e tal, Uhum. teve ali os contatos com clientes, se apaixonou por isso, Certo. e aí você abriu sua loja. E aí foi. Beleza. O que acontece, Teu? Devido à direção da loja ser de Governador Valadares, assim que também acabou o tratamento da minha mãe, né? Aí é o meu tio, aí ele foi e falou assim, olha, vou estar retirando nosso trabalho aqui, mas vou estar deixando o ponto e a estrutura aí para você. Nossa, né? você tá doido. Então, eu tive, graças a Deus, esse privilégio, né, Matheus? Porque você começou no quartinho, né? Nossa, sem contar. Entendeu? E aí, irmão, só voltando, graças a Deus eu tive esse privilégio de pelo menos começar com um ponto, né? Eu falo que tive esse benefício. Mas a questão também de você aproveitar e estar preparado para agarrar essa oportunidade, porque ao mesmo tempo também já era uma responsabilidade, já tinha uma base já de cliente, já entendeu? Então, era dar continuidade e, lógico, ter uma performance maior ainda. Não, e hoje é a melhor loja de bolsa da cidade, né, cara? Irmão, com projetos grandes aí que a gente tá falando, né? Você tá doido. E não só a melhor loja de bolsa da cidade, eu tenho certeza que em breve vai ser a maior rede de lojas irmão. de distribuição Eu tomo posse do país. Porque Amém, pelo que a gente conversa e tal, tá seguindo esse caminho. Ô Pedro, e como é que foi a pandemia, cara, pra você? Cara, a pandemia foi um desafio muito grande, né? Acredito para todos, mas eu acho que ao mesmo tempo, Matheus, ela foi boa e foi ruim. Boa para alguns e ruim para outros. Eu acho que é o seguinte, a maioria dos negócios que já estavam um pouco atrasado em relação a ferramentas, em relação a marketing, não estava se atualizando tanto, eu acredito que assim, foi um tempo muito difícil. Agora, para gente que vinha trabalhando já um trabalho no online, na divulgação, no marketing, rede de contato, pós-venda, por incrível que pareça, apesar dos desafios, mas a gente até cresceu, eu falo em relação à base de clientes, de pessoas, porque aqui também é outro privilégio que a gente é a única loja de vender só bolsa, né? Então, como as demais lojas, elas tinham a bolsa mais como ali um mix ali de produto extra. Então, como a gente já tinha essa referência de bolsa, cara, e essas outras lojas fecharam, a gente continuou a manter esse trabalho. E na pandemia, quem quis bolsa, a Bela correu atrás e a gente conseguiu atender. Mas foi um aprendizado. Eu acho que a gente também teve que rebolar mais. Não foi um mar de rosas, principalmente a questão dos meus fornecedores. Foi muito difícil, né? Eu tive uma sorte porque teve a questão do lockdown, que fechou realmente tudo, mas aí... Tem que isolar aqui, fazer isolamento acústico aqui. Não, ainda pega um pouquinho o microfone, ele consegue fazer o isolamento acústico legal. Só que tá muito alto, né? 22 é Bolsonaro e tal, as músicas. Mas vamos lá. Mas aí o que acontece? O bacana é que antes da gente prever o lockdown, a gente investiu em um bom estoque, né? Fizemos já um estoque legal, porque os fornecedores da gente também ia fechar. E aí, irmão, foi isso. Mas a gente teve que rebolar, abriu muito a nossa visão de estar no online mesmo, de estar ali na nossa base, aproveitando todos os canais de venda, né? Instagram, Facebook, grupo. E, cara, e como que foi, assim, em relação aos resultados da venda? Foi um conjunto.
E eu acho que é isso que quem trabalha com vendas hoje a gente precisa investir. Eu acredito muito, Matheus, que o pouco em cada canal faz uma grande diferença no final. Até rimou. Então, assim, cara, a gente corria uma venda ali no Facebook, uma venda ali no Instagram, uma venda ali no WhatsApp. Não foi fácil, mas assim, ao mesmo tempo, cara, a crise, você tem duas escolhas. Eu falo que é como se fosse uma onda. Ou você deixa de fato ela te abraçar, ou você pega uma prancha e surfa. A prancha é o quê? É as ferramentas, né, que você tem aí, realmente. Tem que buscar as ferramentas. Que você tem que buscar, entendeu? Mas foi um aprendizado, foi um tempo difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu romper, cara. Bacana. E você falou a questão dos fornecedores, que você conseguiu prever o lockdown. Como é que foi isso? Como é que foi essa dinâmica de vai ter? Como é que foi esse timing? Porque quando eu vi já tava... Assim, querendo ou não, começou a ter alguns rumores, né? Que eles estavam avisando já se caso o número de aumento de casos chegasse no valor X. E a gente acompanhando ali diariamente que estava crescendo. Mas aí veio o carnaval, né? Aí parou. E aí veio essa linha também do carnaval. Mas, cara, é a questão também de você ter a prudência. Você tem que estar de olho ali realmente no que está acontecendo no mundo, no noticiário. A gente tem que estar muito atento mesmo. Sim. E estar se preparando. Eu acho que o empreendedor também, pra gente que trabalha com essa linha de produtos físicos, a gente tem que estar procurando também sempre se antecipar. Sim, nessas temporadas. Com certeza. A antecipação, ela faz parte até da prevenção, né? Certo. É aquele velho ditado, né? Que mãe sempre falou a vida inteira. Antes prevenir que remediar. É verdade. Eu acredito que o empreendedor ele tem esse time por natureza. Sim. É por isso que eu te perguntei isso, porque quando a gente foi fechar lá na outra loja, né, que a gente tinha um espaço masculino, barbearia e tal, uma sacada bem legal, a gente já estava sentindo, e eu estava com um pedido fechado, cara. Assim, um pedido grande que eu ia fazer, porque eu tinha acabado de abrir a loja, então eu estava com estoques ainda do Natal e tal. Eu estava negociando um estoque grande para abastecer a loja pelo menos uns 2, 3 meses. Certo. E assim, para pagar, eu comecei a enrolar o fornecedor até eu ter a certeza, porque se eu fizesse aquela compra naquele momento, pode ser que quebrasse ainda mais minhas pernas, entendeu? Porque as pessoas pararam de sair, não tinham mais lugar para sair. Roupa é aquela coisa, né? Você compra para sair, para mostrar. Exato. Ninguém quer comprar roupa para ficar dentro de casa vestido. Então eu segurei essa negociação e acabei por não fazendo, porque se eu fizesse, talvez eu não... Aquele caixa daquele capital investido, né, foi o que segurou a onda para os próximos meses. Que bom, irmão. E como é que você fez dentro dos outros meses para achar fornecedores, nas questões das viagens, das compras, como é que foi? Show. Como eu te falei, Matheus, a gente investiu e eu fiz um bom estoque, né? E em relação também, devido às nossas vendas, o volume ter dado aquela baixada, né? Porque a gente, querendo ou não, tava mais naquele cliente ali, delivery e tal. Sim. E a bolsa em si, às vezes a mulher quer conhecer ali a questão do peso, quer experimentar e tal, né? Mas, cara, foi mesmo que a gente abasteceu bem. A gente também procurou vender bem vendido, né? A questão de margem dessas coisas, continuamos mantendo a nossa margem. E cada cliente ali, cara, aproveitar o máximo possível a oportunidade que ele estava dando pra gente fazer algum atendimento e tentar vender mais de um item para ele, né? E aí a gente investiu bem de fazer um bom ticket médio, né? Cara, é vendedor então, nato. Tinha aquela questão de 3, 4 vendas que a gente conseguia fazer ali, já dava para chegar pelo menos em um número que a gente almejava, pelo menos para manter nessa temporada. Sim. Você precisou reduzir a equipe? Cara, graças a Deus, não. Não, né? Não. A gente conseguiu manter de pé, mas também teve o auxílio do governo, que foi um plano, né? Que ele ajudava a pagar, se eu não me engano, 40% da folha salarial. Eu acho que isso, assim, ajudou muito a manter os empregos, né? Ajudou muito a gente. E aí que fez. Mas graças a Deus a gente não teve nenhuma demissão, não. Show de bola, tá vendo? O empreendedor é o cara que tem a sacada, no time certo, no momento certo. Eu vou falar de novo do Matheusão da Doroteia, porque esse cara é diferenciado. Pedrão, Matheus tem que vir cá, hein, Matheus? Não, nós vamos trazer ele aqui. Você vai ver, tá? A gente bateu um papo hoje e quer fazer um negócio legal. Vou deixar aí o pessoal curioso. Olha a sacada dele. Ele pegou, porque assim, todo mundo já ouviu falar no food truck. Sério? Ele tem um truck beer. Que show. É uma Kombi, cara, cheia de bica de cerveja e assim... Na hora ele ali, tá chegou... em qualquer lugar. Ele tá na praça geralmente ele atende na Praça da Olga Correia. Mas, pô, se de lá passando pra cá,
acha uma turma assim que gosta de tomar cerveja, pera aí, ele consegue vender, entendeu? A sacada foi muito grande, porque nesse caso aqui, né, o Truck Bee, você não tem um ponto físico e tal, então ele adaptou todo o carro para poder colocar cervejas e tal, sacada muito excepcional, tá? Segue lá que vocês vão ver que Kombi maravilhosa, que estrutura legal, tudo muito bonito. A Kombi deles é show demais, cara, tudo bem organizado, @ Doroteia Comber. Combi, ainda no caso, né? O beer da cervejinha gelada. Show de bola. Pedrão, você falou uma coisa show, que assim, que eu acho que foi o mais importante da pandemia para os negócios. Você falou isso lá no começo e, de acordo com o que você foi explicando aí, sempre você puxou um ganchinho em relação a isso. A questão da digitalização, né? Do processo de digitalização. Eu acredito, posso estar enganado, mas eu vi assim, que a gente teve um varejo antes, certo. Um costume, uma cultura de consumo antes da pandemia e uma depois. Com né? certeza. Como é que foi isso para você? Você cresceu mais digitalmente ou você conseguiu pegar, porque você já estava crescendo, como você falou? Explica um pouquinho melhor isso aí, porque o pessoal, igual uma vez o Tauan Gaspar, né, digital influencer e tal, sim, ele falou muito que ele teve, assim, empresas, empresários, empreendedores pedindo help, cara, como é que faz um Instagram? Como é que faz não sei o quê? E não era tão visto, né, empresas, mais celebridades, pessoas, né, empresas às vezes não eram tão vistas, né? E eu falo isso por mim porque eu não pesquisava empresa no Instagram, eu ia no Google e tal. Essa sacada você já estava atento, você já estava se relacionando nas redes sociais, ótimo, produzindo conteúdo, porque não tinha Reels, né? As próprias redes sociais também evoluíram muito, né? Com essa questão de entrega rápida de conteúdo. Como é que foi isso para você? Para suas clientes, né? Também para seus clientes. Ô, Matheus, o legal que, cara, desde o primeiro ano que a gente deu o start, já tinha o Instagram, né? Ele já era a rede social aí número 1 em relação ao alcance de pessoas. E, cara, eu tive uma visão em relação qual que é o canal digital. Eu falo que ele é uma emissora da sua empresa. E que todos os dias você tem aquela audiência, né? Sim. Então, o que eu fiz? Eu tentei, de certo modo, todos os dias, tá aparecendo ali, tá mostrando a loja, mostrando a minha equipe. Uma coisa até que é muito interessante, que eu falo assim, não falo para me achar, mas pelo menos a gente não via nenhum trabalho aqui em redes sociais que os vendedores apareciam tanto. As dancinhas, as meninas. E acabou que a personalidade das meninas, até as próprias clientes mesmo falavam assim, caramba, eu sou super fã daquela menina lá, aquela lourinha, que isso e aquilo, eu acho o sotaque dela, acho tão bacana. Então, cara, foi a questão do relacionamento, da gente estar apresentando, sabe? Foi muito além só de postar o produto, mas foi dando ali um bom dia, foi mostrando um bastidor, foi mostrando algum processo de compra na loja, sabe? Então, assim, graças a Deus, desde o meu primeiro ano, antes da pandemia, eu já venho fazendo já esses trabalhos de estar interagindo e botando a cara mesmo, né? Agora, durante esse processo, eu acho que o que acontece, cara? Ao mesmo tempo, para você que está crescendo, você precisa fazer conexões. É aí que entra muito, né? Igual você falou que a questão do Tauan, principalmente nesse tempo que a gente teve aí, você precisa ver as agendas, acredito, deles, né? Tauan vai concordar aí. Muita gente entrando ali em contato, gente desesperada. E ao mesmo tempo, esse pessoal que trabalha bem, que já tem aquela audiência ali, cara, foi bacana, porque as empresas, elas sentiram mesmo e elas precisavam ali ganhar um público novo. Mas eu tenho essa linha de pensar aí, cara, que realmente a gente, assim, teve só constância. Sim. De estar cuidando ali, estar aparecendo mesmo todos os dias ali para a audiência. O famoso processo, né? Famoso processo. Você não colhe o dia que você planta. Você se surpreende com a colheita, né? No caso, com certeza. E foi esse processo de já começar a digitalizar seu negócio. Sim. E aí, ninguém esperava uma pandemia, veio uma pandemia que, como você falou, pessoas quebraram, pessoas fecharam, mas muitos ergueram, nasceram. Né? A Macho Alfa nasceu no meio da pandemia aí com timing. Pedro, show. Como eu falei com você, a questão do digital, antes e depois da pandemia, e você já era um cara que já trabalhava com vendas e público antes. Você é um empreendedor nato, né, um vendedor nato, que tem aquela... Hoje eu vejo o seu trabalho,
O cara pega um raidinho, coloca, sai na rua cheio de bolsa, pendurado. No Já primeiro fizemos essa loucura. no primeiro episódio a gente fala, inclusive, dessa questão do homem vender um produto feminino, né? Porque hoje eu trabalho com masculino, né? Com a identidade masculina, o visual masculino. E assim, eu não sei como seria trabalhar isso com o feminino. Esse cara, ele é diferenciado. Eu percebi, Pedro, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que aí entra aquilo que a gente falou agora há pouco, a questão do processo. Certo. Né? O processo é muito importante, você acredita nisso? Com certeza. Para tudo tem um processo. Tudo tem um principalmente para ganhar dinheiro. É verdade. Poxa, cara, não é do dia para a noite, né? E com a pandemia, com esse processo de digitalização também, eu vi surgindo muitos oportunistas. Eu vou falar assim porque, com certeza, algumas empresas são sérias, né? Não vou falar a maioria porque eu não sei o contingente dessas empresas que oferecem cursos, que oferecem não sei o quê, traders e tal, aquela coisa toda. Mas, cara, o que é de gente que não era... Você nunca ouviu falar, mas que virou expert do dia para a noite, numa bolsa de valores, num trader, não sei o quê. Como é que você vê isso? Qual a sua visão disso? Né? E de pessoas que, assim, talvez tinham uma grana guardada, né? Que estava procurando um momento oportuno para investir em algo, que desse ela ali a condição de ter uma renda extra. Né? E essas pessoas, esse conteúdo maçante aparecendo o tempo inteiro, porque a pandemia fez isso, né? Fez a gente ficar mais ligado no mundo digital. Então, quanto mais ligado você está no mundo digital, mais conteúdo você recebe. E você recebe muito relacionado às suas pesquisas. Sobretudo, pessoas querendo empreender, começar. Qual a sua visão a respeito disso? Tanto do ponto das pessoas que oferecem um produto que, de certa forma, acaba sendo uma furada, e do ponto de vista da pessoa que compra, que adquire aquele produto na expectativa de fazer aquele dinheiro ali multiplicado dia para a noite, enfim, né? Como puta que pariu, tem vários aí. Se eu for começar, Matheus, antes de tocar nesse assunto aí, eu acho que é o seguinte, cara, a gente está vivendo uma geração que nós temos muitas informações. Então é aquele turbilhão de informação aparecendo para você o tempo todo. E, cara, eu nunca vi, pelo menos eu falo para você, uma empresa genuína que realmente fez uma história não passar por um processo. E eu acho que essa palavra processo, ela é uma palavra assim que a gente vê o menos transparência possível do que essas pessoas que prometem esse resultado fácil, né? Então, cara, é uma linha muito perigosa. Porque, Matheus, a gente não pode deixar, cara, que apenas aquilo que você tá vendo lá de fora seja algo assim, uau. Mas o que tá ali por dentro, né? Qual que é a intenção? Então, o que acontece? O problema é que juntou essa geração que tá cheia de informação, uma geração também imediatista, que já quer começar colhendo muito fruto, já quer ter resultado, já quer mostrar sabe? Já quer colher o fruto antes de plantar. Já quer colher o fruto antes de plantar. Então, cara, isso é muito perigoso. Porque eu acredito que a maioria dessas propostas é algo que é muito temporário, sabe? Eu acredito que se você viu aí, há 5 anos atrás, o que a internet estava pregando, estava aquela onda toda de marketing digital, disso e aquilo. E, cara, com o passar do tempo, hoje continua, mas se você for ver, eles continuam rebolando, sempre inventando uma coisa nova. É uma aposta, é uma máquina, é uma coisa ali. E, cara, se você perguntar assim, para qualquer pessoa que realmente obteve sucesso, não só em questão de dinheiro, mas de história, de propósito, o que ela vai mais te dizer que é o sacrifício, é a renúncia, né? Então, as pessoas precisam entender isso, cara. Não ser imediatista mesmo. Outra coisa também, Matheus, que eu vejo que atrapalha muito, cara, é a comparação. Nossa. Isso eu vejo que é o que mata, porque, querendo ou não... o somzinho passando. É o som da política, 2022, você tá doido. Cara, voltando aqui, porque, tipo assim, querendo ou não, cara, a gente não pode ser movido somente por resultados, sabe? Porque eu creio muito... E tinha uma coisa até que eu mudei um pouco diante desses dias, que eu falava o seguinte, olha, você tem que fazer aquilo que você ama. Mas, Matheus, cara, nem sempre... Às vezes a gente tem aquele amor, assim, cara, show. Mas chega uma hora que
o que diferencia a maturidade do seu negócio, cara, não é você fazer porque você tem vontade, porque você gosta, mas sim porque você tem um compromisso. Exatamente. E eu já passei muito por isso, sabe? Às vezes você queria fazer algo ali porque que você gosta, porque que você tá com vontade, no calor da emoção. E de verdade, galera, se você realmente quer se fundamentar, não falo nem na questão do empreendedorismo, a gente tem pessoas aqui que estão fazendo faculdade, na área do direito, na psicologia, em outras áreas. Eu acho, cara, é você se apegar ao processo e ter, de fato, não ser movido somente pela sua vontade, mas sim pelo compromisso que você mesmo se fez de atuar naquela área. Mas voltando, só para fechar aí... É só um motivacional aqui, né? Isso, tá. Coach Pedro Andrade, com vocês. Então, assim, pessoal, tome muito cuidado, porque eu acho que um resultado fácil, ele também acaba fácil. E, às vezes, o fundamento muito dessas propostas é algo ali que está na areia, que às vezes passa uma tempestade e não sobra nada. Então, se você realmente tem um sonho, em vez de você alimentar sua mente com tantas informações, com tantas outras coisas, alimenta sua mente com aquilo que você quer, né, Matheus? A gente hoje tem aí, ao mesmo tempo, que tem esse lado obscuro da internet, que eles só querem passar algo ali, mas a intenção por trás é te vender algo. Cara, ao mesmo tempo também tem pessoas que têm uma trajetória, têm história, erraram muito e que estão dispostas a compartilhar aquele conhecimento, né, Matheus? Com certeza, então, cara. Com certeza. Eu acho isso muito importante, cara. Foi bom você ter tocado nesse assunto aí, né? Mas eu vou brevemente, só para seguir esse ponto que você falou, a questão das coisas boas na internet. Uhum. Né? O Papo de Alfas nasceu justamente por causa disso, né? Para a gente transparecer a informação, né? A luta diária como ela realmente é. Aqui a gente não fala só do bem bom, do bom. A gente pega pessoas que estão realmente no processo, que têm propriedade para falar o que elas estão passando, estão vivendo. Nada contra, pelo contrário, né? Eu acredito que inspira ainda mais a gente pegar referências boas de pessoas que já chegaram lá. Por exemplo, na minha área, Rony Meisler, reserva, cara, um monstro. Um monstro nas vendas, Flávio Augusto. Um monstro na resiliência, Geraldo Rufino. Cara, que alegria. Que senhor. Dá vontade de você abraçar aquele cara cada vez que ele fala. Então é o que eu tô falando, na internet tem tudo isso. Certo. Tem muita coisa boa que você pode se apegar. Você pode pegar aquilo ali e trazer informações, dados. Eles apresentam também muitas estatísticas. Você vai ver, o Geraldo Rufino quebrou, acho que 3, 4 vezes. Então você vê que o processo não é fácil. Uhum. Né? O Rony Meisler, 15 anos, eu acho, 14, 15 anos, construiu uma marca de sucesso para vender para uma marca maior ainda comprar a marca dele. Entendeu? Então é o processo é justamente isso, né? É a construção da consistência, daquilo que você falou. As pessoas, elas procuram ganhos rápidos, sem entender que aquele ganho rápido ali, ele é um risco de perder tudo muito rápido, né, cara? Uau, exato. E junto disso, nessa questão da renda extra, de fazer uma graninha e tal, eu falo isso porque, não vou mentir, eu já caí nesses golpinhos de joguinho. Esses dias aí eu tava no computador, me entregaram um anúncio do joguinho do aviãozinho. Eu falei, fazer nada, né? Não gosto de jogar. Coloquei 20 lá. Ai. Vintão caiu pra 18, 15, 10, 2. Quando eu vi meus 2, eu tentei sacar os 2. Você não saca 2, você coloca 20, só saca 40. Então você tem que ganhar para poder sacar seu dinheiro. Sabe? Outro dia, né, seguindo esse mesmo joguinho, apareceu um influenciador na internet. Um influenciador, né? Que eu não sei hoje em dia o que é influenciador mais, né? Para mim, são esses caras aí que eu falei, que tem influenciam não só na profissão, mas também na história de vida, né? Com certeza. Enfim, a internet tem de tudo. Um influenciador com um vídeo lá, uma gravação de tela lá, gravando uma tela e um vídeo lá passando do joguinho, falando que tava ganhando dinheiro ao vivo, mostrando e tal. É só a gente olhar nos pequenos detalhes que você consegue perceber. Né? Junto desses influenciadores, né, que pegam essas oportunidades para fazer ganhar dinheiro, entra também um outro ponto de outras pessoas oportunistas. Certo. Que usam, às vezes, até religião, que eu acho que é um ponto que as pessoas, bem frágil, né? O emocional, o psicológico, a fé,
para poder fazer dinheiro em cima dessas pessoas, prometendo ali prosperidade de vida, prosperidade financeira. Como é que você vê isso, Pedro? Você já teve contato com isso, com esse conteúdo na internet? Qual é a sua visão em relação a isso? Cara, você entrou numa linha aí muito importante, né? Eu acho assim, Matheus, que, cara, realmente, vou pegar mais ou menos de uns. Estou te ouvindo, só vou fazer um story aqui bem legal para a galera te acompanhar aqui falando, viu? Mas pode continuar. E volta. Mas, cara, teve vamos dizer, esse hype aí, né, de uns 2 anos pra cá, que o pessoal, eles têm colocado essa questão da religião, da cultura, que isso é uma coisa, sabe, que são duas coisas que elas têm que andar exatamente juntas, e que eleva demais a questão só de você ter, e que, sabe, se você tem aquilo físico é porque você é um cara muito abençoado. Eles fazem um convite de você viver o reino de Deus, mas o reino de Deus é o quê, de fato? É a glória para o homem, é que você é o cara, é que você governa tudo, sabe? E a gente tem que entender, cara, que Deus, ele é soberano. Nós temos um Deus, que ele é um Deus do sobrenatural. Só que, cara, a gente não pode jogar só para Deus, e o natural somos nós, cara. Sim. Então, por exemplo, Mateus, Deus, ele vai te entregar a cadeira pronta? De forma alguma. Mas ele fez a matéria-prima, que é a madeira, né? Então, cabe a nós a gente se capacitar diante a isso. Eu acredito também que a fé, cara, move, mas você vender a bênção de Deus juntamente com aquela cultura ali, com aquela base ali, cara, eu acho muito perigosa. Então, é algo apelativo para pré-emoção. Cara, a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala, o único inimigo, de fato, que a Bíblia fala, se você servir a 2 senhores, ou Deus ou Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? E o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. A Bíblia fala isso. O que é isso, Pedro? É quando o meu coração, ele está pegado em fazer tudo isso, mas a intenção final é o quê? É porque eu quero dinheiro. É porque eu quero isso e aquilo. Então, Mateus, ao mesmo tempo tem um outro ponto que chega aquele tipo de ignorância, porque também tem gente que fala assim, mas o dinheiro então não é... Cara, não. A prosperidade que Deus também tem sobre a nossa vida, o que o próprio Deus também tem pra gente, não é somente a questão da bênção. Amém, Mateus, eu sonho em ter um carro, sou apaixonado por carro, sou apaixonado por casa. Mas, cara, vai muito além disso, né? A gente, graças a Deus, vive uma vida completa, uma vida que a gente tem um nome, a gente tem a nossa família. Então, assim, pessoal, toma cuidado, porque prosperidade não é só questão de acúmulo de riqueza, de matéria-prima, de física, não. Eu acho que isso tem que tomar muito cuidado e as pessoas não podem se deixar se levar e aceitar participar de algumas coisas cujo o caminho é só esse, mano. Entendi. Eu gostei muito dessa colocação sua, achei filosófico, né, cara? Diferenciado. Bonito. Pra caramba o que você falou, cara. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Então, o dinheiro é ruim? Não. Não. Então, se o dinheiro... Vamos lá. Se o dinheiro não é ruim, por que ele é a raiz dos males? Talvez. Porque talvez... Ele é o precedente, né, do mal. Se ele é bom, certo. O que não é ruim é bom. Então por que ele é o que brota o mal, que germina o mal? Show de bola, irmão. Parabéns aí pela pergunta. Cara, porque eu acredito que é o seguinte, Mateus, o dinheiro, quando ele está enraizado no seu coração, você negocia princípios. Você negocia princípios valiosos. Você negocia aquilo que você crê. Você negocia, cara, o seu conceito de família, o seu conceito de verdade, sabe, irmão? Então, assim, cara, eu paro e te pergunto, quantos casamentos foram destruídos por causa do dinheiro? Quantos negócios que às vezes a pessoa ali aceitou aquilo ali porque ela nem viu qual que era o propósito de fato, o que estava por aquilo. Mas é porque aquilo ali que vai dar dinheiro, entendeu? Então, cara, quando o dinheiro é ele que é o seu senhor e não você, nele, é ele que te domina, eu acho isso muito perigoso, cara. Porque você vai entrar em muita furada, porque você vai tomar, tomar decisões pensando só no dinheiro.
E a gente tem que tomar cuidado. Show. Sabe? Show. Então, talvez seja por isso que as pessoas estão caindo em tantos golpes? Cara, pode ser que sim. Golpes, inclusive, de fé, né? De crenças e tal. Sim. Porque então elas estão dispostas a servir ao dinheiro. Porque elas são dispostas a servir o dinheiro. Eu creio nisso. Que isso, hein? Que cara é esse? É um fera, é um alfa. Quando eu falo que aqui é papo de alfa, vocês não podem duvidar, não, gente. E assim, Matheus, uma colocação. Todos aqueles caras que você falou que você segue ou algo do tipo, a gente pode entrar agora nas redes sociais dele. Eles vão estar apresentando e, entre aspas, ostentando tudo, menos dinheiro. De fato, exatamente o quê? Cara, você não vê... Vou pegar aqui o Flávio Augusto, né, que a maioria das pessoas conhece. Cara, o Flávio Augusto, ele tem mais de uns 10 carros. Eu vou ser muito sincero pra você. Bilionário, cara. Bilionário, você tá doido. Você pode pegar todas as publicações dele do mês, a casa dele também, enfim. Cara, ele não mostra. Porque quando você entende, Matheus, que o que vai libertar o povo é conhecimento, você sabe de fato que ele vai transformar a vida das pessoas. Não que eu sou contra ali, já às vezes você está compartilhando uma conquista sua, algo do tipo. Mas a conquista ser a base daquilo ali, cara, eu acho muito perigoso. Porque as pessoas, às vezes, elas vão tomar caminhos que a inspiração e a motivação dela é aquilo ali. E às vezes isso, irmão, a pessoa pode acabar entrando em uma furada, entendeu? Então, cara, é isso, irmão. Eu acho que as pessoas que realmente compartilham, de fato, um sucesso genuíno, elas vão te apresentar um sucesso que vai muito além de bens materiais. Sim. Inclusive, Pedro, você fala na questão de se perder, né, em várias coisas, em várias áreas. Outro dia, eu passando aí as redes sociais e tal, eu vi uma pessoa lá, um depoimento de uma pessoa na qual ela comprou livros, né, de um determinado líder, livros, pagou caro para ir em palestras em outros estados, né, porque aquilo ali iria libertar ela. Né? Aquele momento, por exemplo, aquela palestra iria desbloquear ela numa coisa, aí a outra palestra iria desbloquear em outra, e a outra em outra. O livro ia desbloquear uma coisa, o outro livro uma outra coisa. Certo. Então, cara, as pessoas... Pô, gente, não, mas... Cara, entendi, irmão, mas eu entendi perfeitamente a colocação. Por que eu falo a questão de bloquear? É porque é como se as pessoas estivessem realmente bloqueadas para ganhar dinheiro. Existe isso? E eu ia te perguntar isso por quê? Porque você está bloqueado, você está travado, você está não sei o quê. Existe essa questão de você estar bloqueado, você está não sei o quê, na sua concepção, né? Porque eu sou suspeito de falar. Perfeito. Para mim, a gente nasce ali uma folha em branco e está apto a tudo. Verdade. Se quiser, então, agora eu quero saber de você. Ótimo. Irmão, eu creio no seguinte, a gente pode dizer essa linha do bloqueio, a gente pode substituir pela falta de conhecimento, cara. Pronto. É melhor, vamos ser sinceros, a gente assim, né, a gente tá muito com essa coisa de bloqueio, vamos desbloquear. Isso tá muito, cara, tá muito em alta na internet, por isso que eu tô tocando esse assunto. Tá muito em alta. Porque a gente entrou nessa questão de pessoas buscando facilidades, pessoas buscando facilidade para ganhar dinheiro, né, os charlatões aí apresentando para o público, para as pessoas, oportunidades, enfim, mirabolantes de fazer grana do dia para a noite, de ser milionário. E aí eu entrei nesse ponto por quê? Porque a gente que trabalha com público, com pessoas, com clientes, a gente tem um propósito, tem marca, a gente tem empresa, a gente lida com pessoas, a gente tem isso tudo muito bem visto, então causa uma certa preocupação essas questões de bloqueios. Entendeu? Sim. Pô, será que, qual o patamar disso, quanto isso é verdade, quanto não, entendeu? Por isso que eu creio no seguinte, igual, cara, palestras, maravilhoso, eu acho que muito bacana, né? Discernindo quem vai estar nessa palestra, qual que é o fruto dessa pessoa, isso aí, né? É ok. Mas uma das coisas que eu vejo, assim, o maior problema também, Matheus, é que as pessoas, elas depositam 100% expectativa que aquele evento ali, que ela participou daquele evento, tudo mudou. E aí que a gente entra na parte do processo, cara. Pois é, mas você não acha que também essas pessoas, elas induzem aquilo ali, elas vendem isso muito bem para a pessoa, porque não... Com certeza não, vendem. Você compra aquilo ali para poder participar e tudo mais, você paga para ter acesso. Esses eventos, enfim. Então, talvez
seja esse processo de venda mesmo, de essência de determinado grupo para passar isso para a pessoa, você não acha, não? Que tanto quem cai quanto quem passa tem a mesma proporção de culpa? Ou... Cara, é um pouco difícil, Matheus, porque também, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas que caem nessa proposta fácil são pessoas também que não estão dispostas a suportar um processo difícil. Pô, pegou a visão? Entendeu? Tá então todo... Isso é o Rio de amanhã, viu? Então todo mundo que cai numa proposta fácil é porque ele quer um caminho mais fácil. E é aí que ele quebra a cara. Então tem gente que, infelizmente, ele tem que passar por isso. Tem gente que, infelizmente, cara, ele vai ter que passar por isso, sabe? Então ele gera aquela expectativa, não, eu vou lá, vamos fazer acontecer. E aí o cara fala que você não vai ter dificuldade, que você nasceu, e que tudo vai dar certo, e que você vai acertar em tudo. Irmão, desculpa te dizer, cara, mas na vida a gente mais erra do que acerta. É como se a vida fosse uma receita de bolo, né? É verdade. Coloca isso e aquilo, você nunca vai errar, você não corre o risco de quebrar, você só vai prosperar, você vai vender mais. Mas sem estudar, sem entender as várias variáveis, sim, né, que acontecem durante o dia, durante o processo. Cara, insano, bicho. Pô, tô com a mente aqui. Entendeu, meu amigo? Explodindo com essas informações. Então, irmão, realmente, pessoal, tenha discernimento com a questão desses conteúdos de hoje, né, Matheusão? Cara, não vai somente pelo glamour, não. Procura ver o quanto que a pessoa fala de processos, o quanto que ela fala também de dificuldades. E uma coisa também que eu aprendi muito com o Matheus, que a nossa amizade assim, me edifica muito, Matheus, é que a gente sabe, pessoal, a gente que segue esses grandes empreendedores, o cara, querendo ou não, ele também tem grandes problemas, o cara também tem, né, outro nível. E eu acredito que é o seguinte, aí na sua cidade, aí, assim, tem tantas pessoas também perto da gente que pode passar pra gente experiência, cara, que a gente pode aprender, sabe? Com tanto erro, igual essa questão também, para você que está começando, senta também com pessoas que estão começando, porque às vezes vocês estão passando aquela mesma dificuldade, aquele mesmo medo, aquelas coisas, sabe? Então às vezes a gente fica focado demais, só poxa, nessas personas e tal. Cara, é muito bom, é um conteúdo muito sólido, mas você também, cara, pode aprender ali numa roda, né? Numa pessoa ali que está caminhando, uma pessoa que trabalha com você no mesmo nicho, faz uma conexão, senta. E quando eu fiz isso com o Matheus, quantas conversas, pessoal, que tipo assim, que às vezes eu entrei aqui desanimado, achando, cara, acho que é só eu que tô passando por essa dificuldade. E quando a gente senta aqui, nós dois, a gente chora junto, a gente ri junto também. E é isso, cara. É importante também você estar rodeado de pessoas que edificam, mas que não compartilham a sua vitória. Porque a internet, Matheus, o Instagram, vou falar, 95% das postagens é a coisa boa, é o lado bom, é feliz. Vamos no 99, né? Ainda. É aquela família toda perfeita, reunida, é aquela empresa. Mas, cara, senta também com pessoas que vai te passar a realidade, a dor, né, Matheus? Esses processos que a gente passa, que é dolorido, que a gente sabe, cara, não é fácil, né, irmão? Galera, e isso aí é um pegar na mão do outro mesmo. Isso é papo de alfas, né? É justamente para isso que a gente existe. Vou reafirmar. O papo de alfas é para aproximar ideias, histórias, inspirações, né, de pessoas que estão vivendo o verdadeiro processo de crescimento, né, que estão buscando um propósito, um caminho, seja em qualquer área que você viva, que você esteja vivendo, seja qual for o seu propósito, o seu sonho principalmente, né? A gente não está falando só de empreendedorismo, porque empreendedorismo ele tem um conceito muito amplo. Não é só ser empresário, pelo contrário, tem muitos empresários que não têm o menor cacife para ser empreendedor, a menor vocação para ser empreendedor. Então, são definições diferentes. Então, você, nesse contexto, precisa realmente assumir as rédeas da sua vida para poder buscar o conhecimento, buscar o processo, viver no lugar certo, né? O bom também da internet, agora vamos falar o lado bom, por exemplo. Uma das minhas inspirações na realidade, eu estava vivendo passando um momento difícil, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que vá me levar para onde eu quero chegar. Certo. Porque o caminho que eu estava trilhando, eu acredito que não me levaria. Aí, várias personas, um exemplo,
Clóvis de Barros Filho. Cara, incrível. Filósofo contemporâneo, às vezes você vai buscar uma filosofia lá em Platão, pô, peraí, deixa um cara, seja mais humilde, Aristóteles, escuta um Clóvis, né, um Cortella, que vai simplificar isso um pouco melhor e você vai identificar melhor o momento que você está passando, né? Aí entrou o Geração de Valor, Flávio Augusto, assim, eu nem conhecia, não sabia nem o nome, né? Aí você vai buscando, a internet vai te entregando e tal, pessoas relevantes, cara. Você entende que você vê o cara lá como referência mundial, mas o cara começou novo, 17 anos, 8 anos, foi reprovado na academia militar várias vezes, foi expulso de escola. Então o processo já começou ali de construção de quem o cara é hoje e te ensina tudo aquilo. Só que eu vejo assim, posso estar enganado. Você pegar o sucesso dessa pessoa e trazer para sua realidade acaba sendo muito distante. Exato. Porque o momento que ele viveu, o real era uma coisa, valia uma coisa. A cultura de consumo era outra, o comércio era outro, o varejo era outro, a área que ele empreendeu foi outra. Então você precisa buscar pessoas, conexões que estão próximas à sua realidade. Eu acredito que isso te faz crescer, né? E certo. a internet hoje abriu portas para tudo isso. Porque as pessoas hoje só querem buscar, por exemplo, as maiores referências nacionais, mas não busca um empreendedor da sua cidade, né? Uma pessoa que está empreendendo ali, ô cara, beleza e tal, vamos tomar um café, convida e tal, queria te perguntar aquilo outro, ver sempre como concorrente, né? Ah, meu concorrente, aquilo, pô, não existe isso. Cara, existe até um certo ponto, né? Que é saudável. Passou disso, eu acredito que... E para dar esse passo, Matheus, tem a questão também de você ter humildade, de se abrir, de pedir ajuda. Eu lembro, cara, que eu tava nos meus primeiros anos ali, tava um pouco confuso. E aí, eu lembro que uma colaboradora dessa empresa entrou na minha loja e falou o seguinte, olha, cara, eu tenho uma líder maravilhosa, uma empreendedora, que é a Cléubia. A Cléubinha, um abraço pra ela. Já, eu não falei? Nós vamos trazer ela aqui. Você tá vendo, né, Cléubia? Aí eu falei assim... Cléubia, papo de alfas... cadeira aqui te esperando, viu? E de antemão, Matheus, antes de chegar esse tempo aí de eu conversar com a Cléber, cara, eu já tinha mandado mensagem para algumas pessoas aqui, né, e tal. Mas não obtive nenhuma resposta ou algo do tipo. E aí eu lembro que essa colaboradora falou, nossa, mas ela tem franquia de loja, ela é muito inteligente, Pedro, você tem que conhecer ela e tal. Eu falei, caramba, vamos ver se ela vai me receber, né? Mandei uma mensagem para ela, marquei um café. E, cara, a partir daquele dia eu não fui mais o mesmo. Por quê, Matheus? Às vezes a gente tem uma perspectiva de uma pessoa que ela vive um sucesso e que a gente acha assim, mas acho que ela não deve ter tanto problema igual eu. E eu lembro que nesse primeiro dia eu sentei com a Cleba, a gente bateu um papo e diante ali a situação na correria dela, vinha ela recebendo telefonema, ela falando de alguns desafios, eu falei assim, caramba, cara, o que essa mulher está enfrentando tá muito maior do que essa, digamos, essa crise minha, sabe? E ao mesmo tempo, cara, foi uma pessoa que me impulsionou muito, me deu os conselhos. Então, você pode ter certeza, tem pessoas aí que estão de pé de você, que podem compartilhar, agregar muito. É você ter humildade mesmo, né, Matheusão? Chegar, cara, posso tomar um café com você, tem uma horinha aí. E hoje a gente fez uma amizade muito bacana. É uma pessoa maravilhosa mesmo, uma amiga que eu ganhei. Vou marcar um café. Cafezinho. Vamos marcar um cafezinho com ela, que ela é demais. Sim, Pedrão. Então, eu lembro que no primeiro episódio, né, que a gente bateu um papo aqui e tudo mais, você foi muito incisivo na questão do propósito. Sua visão mudou em relação a isso? Ou o propósito ainda é o núcleo para tudo aquilo que você faz? Né? Por exemplo, eu tenho o propósito de, enfim, ter prosperidade financeira. Todo mundo, né? Eu acredito que todo mundo deseja isso. Eu tenho um propósito de ser feliz ou de viajar ao mundo. Propósitos, metas, né? E tem propósitos mais pessoais que são mais subjetivos e também mais ideais, né? Que cada um vai realizar dentro das suas condições, das suas realidades. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem um propósito bem estruturado, né? Bem definido, te distancia dessas pessoas ruins, desses golpistas, desses charlatões, desses golpes. Te distancia. Irmão, ajuda por quê?
Quando você tem essa questão do propósito bem definida, né, voltando àquilo que, cara, aquilo que arde no seu coração, aquilo que você fala, teve uma vez que uma pessoa me perguntou, na minha opinião, falou assim, Pedro, como é que eu descubro o meu propósito? E aí eu também tive esse aprendizado e falou assim, cara, o que você faria que independente ou não, você deixaria de dormir aquela noite, que independente ou não, você trabalharia, faria aquilo no domingo, que independente ou não de quanto você ia receber, você faria. Esse é o seu propósito. Eu tenho esse modo de pensar. Então, Matheus, quando você tem o seu propósito bem definido, cara, você vai querer se aproximar de aquilo que está no caminho do seu propósito. Sim. Então, por que eu te falo isso? Porque a gente, ao mesmo tempo, está vivendo uma geração que ela está muito distraída. As pessoas falam o seguinte, olha, eu quero ir para a rua A, só que o que ela está consumindo vai levar ela para a rua B. Então, você precisa ter muito essa questão do discernimento, sabe, Matheus? Então, por exemplo, você está com esse propósito seu, quando você está com esse propósito seu bem definido, cara, eu acredito muito que você tem que consumir e seguir aquilo que está no caminho do seu propósito, né? Ou então, pelo menos, que chega a algo perto, que te impulsiona a viver ele. Eu acho que essa que é a palavra certa. Que te impulsiona a viver o seu propósito, sabe? Então, cara, eu acredito que isso ajuda muito você sair fora desses atalhos aí. Show. Pois é, né? Você fala atalho, eu já vou no fim logo. Pra mim isso é um labirinto sem saída. É verdade. Cara, eu vejo assim que sempre, né? Desde os nossos primeiros contatos. Uhum. Até no primeiro episódio que a gente gravou, tive essa percepção também. Quem vê que você é um cara que tem muita fé. Né? Você é um cara, você já deu seu testemunho. Inclusive no episódio anterior, gente, você que não viu o testemunho de vida do Pedro, te aconselho a ir lá no Spotify, colocar lá Ketley Matheus na barra de pesquisa, vai aparecer o nosso podcast, o Papo de Alfas, tá lá com episódios bem legais, tá? De pessoas como o Pedro, pessoas genuínas, né? Pessoas que de essência, pessoas verdadeiramente com a essência de um alfa, para transmitir essa mensagem para cada um de nós, né? Pedro, vamos lá. A questão da fé. O quanto a fé hoje contribui dentro da sua profissão, dentro da sua área, dentro do... Porque assim, eu acredito que no seguinte aspecto. Tem a crença, né? Tem a fé e tem a ação. Certo. Quanto contribui isso? Porque, pô, o mês tá ruim. Você senta, você ora, você espera. Quando tá ruim, a gente ora. Ô, irmão, eu acredito que é o seguinte, cara. Deus, quando você tem a revelação que Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é o seu Pai, tudo fica um pouco mais nítido para você. Por que eu te falo isso? Porque quando eu falo assim, Mateus, Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor, né? Igual a gente às vezes canta em alguns louvores. Senhor, confio em Ti, te amo, né? Algo do tipo. Eu acredito, cara, que não há ninguém melhor do que dar instruções e direcionamentos do que Deus. Porque Deus, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então você pode ter certeza, antes de você nascer, Deus já escreveu sua história. E por que eu estou te falando isso, irmão? Porque eu falo que a fé, ela é como se fosse o GPS. Hoje, graças a Deus, nós temos o livre acesso à presença de Deus. A partir do momento que Jesus morre na cruz, o véu se rasga. E hoje nós temos a presença de Deus disponível para quem tem fome, para quem quer. E por que eu estou te falando isso, Teu? Porque eu creio muito no Espírito Santo, cara. O que é o Espírito Santo? Assim que Jesus subiu ao céu, falou assim, olha, vou deixar com vocês o Consolador. É o Espírito Santo que é o que vai nos direcionar, sabe? Então, por que eu te falo isso, cara? Porque antes de eu dar algum passo, eu tenho isso como perspectiva, que primeiro, cara, eu coloco diante de Deus. Falo, Deus, tô querendo fazer isso. O que o senhor acha? Por que eu tô tocando nessa questão desse assunto? Porque, Mateus, quando a gente fala, a gente confia em Deus, não é você simplesmente ficar com a mãozinha no bolso, de braço cruzado e falar, Deus, resolve esse BO para mim. Quando eu falo eu confio em Deus, eu falo assim, Deus, me dê instruções.
aonde que eu posso dar o primeiro passo e as ferramentas que o Senhor quer para mim poder executar. Show. Eu acredito que é esse que é realmente confiar em Deus. Show. Cara, você me conhece, sabe o ponto de vista, mas eu vou complicar um pouquinho mais sua vida, porque eu quero absorver, eu quero... Perfeito, bora lá. Um pouquinho mais, eu vejo se seu olho brilha e tal, quando você fala assim de Deus. Você falou uma coisa, seguinte, né, que Deus ele é onipotente, onisciente, tá, onipresente, sabe de todas as coisas. Uhum. Aí você pegou e falou que antes da gente nascer, a nossa história já está escrita. Certo. Então, não faz o menor sentido quando a gente pensa no livre-arbítrio. É como se a gente tivesse preso a uma história já escrita. Perfeito. Talvez um destino. Perfeito. Né? E você falou outra coisa, né? Que você acredita e tal, você não adianta ficar de mãozinha no bolso e tal, esperando. Mas a fé, ela não move montanhas? Então... Perfeito. E aí, como é que... Show demais, irmão. Quero... Gente, a pergunta dele foi show. Eu acredito que é o seguinte, Mateus, o livre-arbítrio, ele é uma definição do amor de Deus. Deus, ele não quer ser um dominador sobre você que coloca as rédeas e fala o seguinte, olha, Mateus, você vai fazer isso aqui e pronto, e acabou. O livre-arbítrio é Deus te dando a opção de você querer seguir, às vezes simplesmente sim a sua própria vontade. Mas, por exemplo, você crê na Bíblia? Crê? Creio. Você crê no jardim do Éden? Creio. Crê? Perfeito. Perfeito. Se caso, Mateus, não tivesse aquela árvore, teria outra opção para Adão? Porque a Bíblia fala que o quê? Se você comer do fruto, sim, né? Ele foi expulso do jardim. Mas se não tivesse uma opção dele sair para o jardim, estaria lá até hoje. Mas seria uma prisão. Sim. Então, Deus ele falou assim, Adão, se caso você não quiser viver esse jardim que eu te presenteei, tem essa árvore aqui. Se você quiser sair, eu te dou essa opção. O livre-arbítrio é isso. Porque qual que é o plano original? Deus falou o seguinte, olha, fiz o homem à imagem e semelhança minha. Adão, você vai governar sobre tudo. Mas eu vou te deixar uma única brecha. Se você comer desse fruto, você será expulso do jardim. E qual que é essa questão da árvore? É Deus te dando uma opção. E eu acho que é aí que surge o livre-arbítrio. Que é, Mateus, eu tenho isso aqui para sua vida. Mas se caso você quiser, beleza, você pode optar por outras as coisas. Só que a minha pergunta é, Mateus, você ama a Deus acima de todas as coisas? Eu amo Deus sobre todas as coisas e acredito nele. Mateus, você crê que o plano de Deus, ele é bom, ele é perfeito? Perdão, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável? Você crê nisso? Cara, sim, né? A gente vai olhar o histórico de quem tem fé, quem tem uma fé, uma espiritualidade, etc e tal, vai sempre levar para o lado da fé. Então, pô, Deus é aquele cara que me ama, Deus é a definição mais profunda e talvez complexa e singela ao mesmo tempo de amor, então, sim. Perfeito. Beleza. Então, se você falou que o amor de Deus, vamos supor, ele é incondicional. Sim, então a vontade dele, para mim, não seria nem um pouco ruim. Perfeito. Então, irmão, eu acho que a resposta está aí. É você realmente se entregar diante à vontade de Deus. E como que eu conheço a vontade de Deus? Se relacionando. É simples, sabe? Então, cara, quando vai te conduzir, quando então, você tem essa mente, ele vai te conduzir. É igual eu falo o seguinte, Mateus. A Bíblia, você não precisa ter tanto conhecimento. Digamos assim, nossa, lê a Bíblia toda, Mateus, que você vai... Irmão, é só você botar em prática. Se você colocar em prática, olha, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Se você colocar em prática, irmão, você vai convidar Deus em tudo na sua vida. Você convida Deus no seu casamento. Você convida Deus nos seus negócios. Você convida Deus na sua família. Sabe? Então, irmão, eu quero compartilhar essa mensagem. Porque eu vejo que a gente também está vivendo uma geração, e independente ou não de religião, mas que as pessoas, às vezes, elas conhecem Deus de falar. Ou então, às vezes, é aquele ritual, algo do tipo. Mas, cara, vai muito além disso. Sabe? E por que eu tô querendo te dizer isso, Teu? Porque as pessoas também, elas precisam ter, cara, essa perspectiva que, tipo assim, é muito fácil eu chegar e falar assim, não, eu sou cristão, Mateus. Eu amo a Deus. Eu sou bacana, Jesus é um cara bacana, me amou, tranquilo. Só que, cara, é a mesma coisa você falar assim, eu amo Camila.
Só que eu não gosto daquilo que Camila gosta. Ela lá. Você entendeu? Vamos supor, Matheus, Camila gosta de água, por exemplo. Eu Cara, gosto de cerveja. Você gosta de cerveja, beleza. Mas você vai ser um cara totalmente oposto à água? Não vai dar certo. Ela pode beber água. Pode beber Eu água. vou beber cerveja. Brincadeira. E tem que ser Tem que ser Doroteia. Se da não Doroteia. for, deixa pra lá. Mas por que eu tô te falando isso, irmão? Porque quando você fala que você ama a Deus acima de todas as coisas, cara, eu tenho muita fé em Deus, eu creio que Ele é o Criador, eu creio que Deus ele tem uma sabedoria divina. Cara, pra você confiar, você só precisa viver isso. Então, eu queria te falar essa questão. Eu entendi. Pedro, o que rege? A perspectiva. É eu entendendo que é o seguinte, cara, se Deus ele é soberano pra mim, Ele é meu Criador, vamos supor, Matheus, você cria um carro, você é um mecânico. Quem vai ajudar naquela combustão, no funcionamento do carro? Qual que é a melhor pessoa para dizer e instruir? É quem criou ela, correto? Sim. Então, se você crê que Deus é seu Criador, você pode confiar que o seu Criador, ele tem o melhor caminho para você. É isso que eu creio. Show. Então, se ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele viu todas as possibilidades, as infinitas possibilidades, ele conhece, né? Porque a infinitude dele é grande. E ele sabe o melhor para você, então. Dentro de infinitas, ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Seria o plano que você falou. Sim. Porque se existem infinitas, talvez dentro de infinitas só existe uma. É tipo... É meio idiota falar isso aqui e tal, mas... Depois de uma cerveja... É tipo o Doutor Estranho. Quando viu lá o... Você já assistiu? Você assiste Vingadores? Essa parada e tal? Não, velho. Camila tá por onde? Não é, porque assim... Doutor Estranho, ele tem um poder lá, a joia do tempo, tá? Ele tem um poder e tal, não sei o quê. Aí ele vê todas as opções, as possibilidades de enfrentar o inimigo. Uhum. E dentre todas que ele viu, só uma, os heróis e tal, o pessoal, a vida lá e tal, o pessoal não perderia. Perfeito. Entendeu? Então talvez seja uma analogia a esse ponto. Lembrando que quando... Calma lá, eu quero complicar um pouquinho mais. Beleza. Só que você foge do caminho de Deus. Aí você foge daquele plano perfeito. Aí você tá trilhando o errado. Tem a possibilidade de voltar? Claro. E quando você volta, segue o mesmo plano ou cria outro? Segue o mesmo plano, o plano original. E eu acredito que o seguinte, quando a gente fala do plano de Deus, e a gente fala dessa questão da vontade boa, perfeita e agradável... Gostei muito disso aí. A gente entende que até o próprio plano do Senhor é cheio de processo. Porque quando... E que talvez isso seja apenas uma parte do processo. Porque quando a gente fala assim, olha, Deus tem um caminho pra você, o que entra na nossa mente? Meu Deus, 24 horas da minha vida que eu vou viver nessa linha aqui. Não vai estrada, né? Não, cara. Então, às vezes, eu creio que o plano de Deus, a vontade de Deus que tem na sua vida, vai ser por processos, tá? Deus vai te permitir, eu acredito. Cada um tem um modo de trabalhar. Mas, por exemplo, Matheus, tem pessoas que elas passaram por um processo de uma dificuldade muito grande num casamento. Passaram uma dificuldade muito grande, às vezes ali aconteceu uma situação de um abuso. E tem gente que fala, nossa, mas se Deus é bom muito, né, e tal, por que ele permite isso? É porque a gente tem que entender também que, às vezes, Matheus, na nossa ferida, e quando Deus permite que a gente é ferido, Ele nos dá cura e Ele nos dá a capacidade também de curar pessoas e fazer parte desse processo. Então, eu acredito que também, no plano de Deus, e eu acho que isso, quando a gente estava falando naquela questão até da própria religião, que está sendo pregado aí, hoje as pessoas também estão romantizando demais que Deus, ele é um Papai Noel, que ele quer te encher de presente, good e tal. Mas não, Deus, ele também não vai te privar de passar por alguns momentos difíceis. Que Deus é o Deus dos exércitos também, né? Não é? Então, Deus também não vai te isentar dos problemas. Sim. Ele não vai te isentar da tempestade. Mas ele nos deixou uma promessa, que ele vai estar no barco. Sim. Ele vai estar conduzindo, sabe? Ah, com certeza. E eu acho que é isso que é importante. Então... Pedrão, isso tudo, cara, me fez lembrar de uma história que eu ouvi um tempo atrás e que desde que eu ouvi essa história eu nunca mais fui o mesmo. Por que eu nunca mais fui o mesmo? Porque eu confesso que eu sou uma pessoa um tanto quanto ansiosa. Eu gosto de ver resultado do que eu faço muito rápido. Né?
enfim, por N fatores. Criação, escola, enfim, né? Você faz uma prova hoje, amanhã você tem o resultado dela, então você vive de resultados. Sim. Né? Aquilo que a gente falava aquela hora, mas que muitas vezes isso não funciona. Depois que eu vi essa história, foi diferente, porque tem um bambu chinês lá, não sei se você já ouviu isso, você já ouviu isso em algum lugar, alguém falando, algumas pessoas narram de forma diferente, eu vou narrar da forma que eu ouvi. Certo. Tem um bambu na China que você planta ele. E durante, acredito que de 6 meses a 1 ano, ele não brota nada. Porque brotar é o quê? O brotinho. É o brotinho. Ele não brota nem um pedaço. Durante quanto tempo? 1 ano. De 6 meses a 1 ano. Ele não Caramba. brota. Pô, uma planta, geralmente... Não dá nem uma beiradinha. Geralmente poucos dias, você cuidando, regando, ela já começa a brotar. 6 meses a 1 ano, esse bambu não brota. Certo. Mas, passado esse período, ele cresce até 30 metros. Caramba. Pode crescer até 30 metros e é um crescimento acelerado. Não é um crescimento rápido. Só que, para você suportar uma planta de 30 metros, você tem que ter uma raiz bem profunda, né? Show. Com certeza. E esse crescimento é o quê? O crescimento interno. É o que ninguém tá vendo. Ele tá crescendo durante aquele período. Perfeito, 6 meses a 1 ano, ele não parou de crescer em nenhum momento. Só que ninguém viu. Que demais, velho. Entendeu? E, cara, depois dessa percepção, eu falei, cara, será que eu não tô crescendo? Né? Será que o que eu tô fazendo... Eu nunca mais pensei da mesma forma, né? Eu sempre tive Meu Deus, mano. muito amor, muita paixão por cada dia ruim, por cada momento assim, porque talvez não seja aquilo que a gente queira ver, né? Os resultados, mas o crescimento, a fase de crescimento, justamente caramba, velho. É preparar para suportar aí talvez um 30 metros de bambu pra cima. Irmão, que demais, cara. Então é isso, cara. Eu vejo a questão do propósito, fazendo um briefing aqui. Quando você entende o seu propósito, você está disposto a lidar com o processo. Perfeito. Você não se distrai com pequenas coisas, né? Para pessoa de fé em Deus, ou seja lá qual for sua denominação religiosa ou de fé, ela acredita firmemente, fielmente naquilo, e ela é fiel àquilo, e tem poucas distrações. É verdade. O processo, ele não vai fazer você crescer de imediato para onde você quer chegar, para as alturas, enfim. Ele primeiro vai te preparar para você suportar todo o tamanho que você tem que crescer. Então, seria esse o plano que a gente chegou? Cara, beleza? Sim. Então é isso. Você fez uma analogia bem... Gente, não, eu vou falar isso porque Caramba, eu consumo muito conteúdo de podcast, né? Cara, eu sou o louco dos podcasts. Você já tá um apresentador nato já. Eu não gosto de corte não, velho. Eu gosto de pegar aquilo ali, 1, 2, 3 horas de podcast ali e assistir. Tem um cara que a gente falou de vários, eu não falei de 2, que eu curto demais. Os caras são umas máquinas, não são à toa que os caras estão lá, velho. Não tem jeito. Primeiro, Joel J. Demais. Joel é uma máquina de performance, de disciplina, enfim, Joel, segue lá, Joel J. É um cara para você mudar de vida. Segue aquele cara, mensagens diárias no Instagram, enfim. Bruno Perini. Para ouvir mais histórias como essa que eu falei aqui no podcast, segue o Bruno Perini, que sempre tem uma diferente. Cada podcast tem uma história bem legal. Então, assim, é só pra descontrair mesmo. Perfeito, irmão. O Bruno Perini, ele é foda nessas questões de história também, velho. Eu escutei lá no podcast dele. Já tá compartilhando. É os sócios, né? Então é isso, Pedrão. Você tem alguma colocação? Pode falar, pode ficar à vontade. A gente tá aqui. E, irmão, pegando essa questão aí, olha só pra você ver, querendo ou não, essa história que contou, surgiu um efeito legal em você. Fez uma diferença. E o que eu quero deixar aqui, cara, é que temos que aproveitar o nosso tempo. Tempo, ele é uma moeda valiosa, sabe? Hoje, Matheus... Tempo é dinheiro, Pedro? Eles já fizeram Deixa eu só pegar uma raciocínio aqui. Eles fizeram uma pergunta para... Eu lembro que acho que eles pegaram 40 milionários. 39 responderam que doaria toda a sua fortuna. Pegaram idosos já na faixa de 80, 79. Falaria assim, ó, você doaria toda a sua fortuna para hoje você ter 18 anos? 38, dos 40, 38 responderam que sim, cara. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma série importante também, Matheus, que às vezes as pessoas elas correm muito atrás
só do dinheiro, mas não aproveitam o tempo, cara. Não aproveitam também a vida. E aí, ele falou o seguinte, olha, talvez vai ter um dia que você vai ter muito tempo, mas pouco dinheiro. Mas vai chegar um tempo também que você vai ter muito dinheiro, mas pouco tempo. Então, o que eu quero dizer, aproveita seu tempo, aproveita a fase que você está passando. Eu queria dar um breve testemunho aqui, um depoimento da minha esposa, que aconteceu há uns meses atrás. Eu estava passando por um momento muito difícil, sabe, cara? Sabe aquele momento que você fala assim, caramba, velho, o que vai ser daqui pra frente? Qual que é a direção que eu tomo, algo do tipo, né? Vou largar tudo. E ao mesmo tempo, minha esposa estava tendo uma performance muito bacana, graças a Deus, o trabalho dela, né? Nicole Fotografias, deixa eu fazer meu... Fazer seu brand, né? Nicole Penasco Fotografias. E aí ela chegou pra mim e eu falei assim, poxa, amor, fica um pouco mal, porque eu queria estar nessa pegada sua, sabe, cara? Nicole com a agenda voltar de segunda a segunda, compromisso e tal, reunião, eu vendo aquela coisa assim, ficava meio, poxa, eu queria também estar nesse jeito e tal. E ela respondeu uma coisa que mexeu comigo, velho. Que ela falou assim, amor, às vezes agora eu tô vivendo o meu auge, mas vai chegar o seu. E o seu pode ser muito maior que o meu. E o que eu quero deixar essa mensagem pra você é que hoje, às vezes você tá passando por um momento muito difícil, ou então você vai passar. Mas respeita o tempo. Porque às vezes teve gente que com 20 anos, beleza, ficou milionário. Mas às vezes, com você vai ser com 30, vai ser com 40, vai ser com 50. Ou também, às vezes, pode chegar um dia que você não pode ser um milionário. Mas a questão é, o que você tem deixado? Qual que é o legado? Porque a partir do momento que você desce a sepultura, o dinheiro, ele não vai com você. E o que fica é a história. O que você tem deixado aonde que você tem passado? Eu acho que é isso que é o importante, sabe, Matheus? No final da vida. É o que você deixou. O que você deixou para as pessoas que trabalharam com você? O que você deixou para os seus amigos? O que você deixou para a sua família? Então, irmão, quando eu entendo essa questão do tempo, e eu também tenho essa questão da ansiedade mais e tal, cara, a gente quer viver algo será tudo... que é do vendedor? Tudo muito cedo. Mas o que eu quero dizer é que há tempo para todas as coisas. Então, respeite o seu tempo, curta o seu processo, curta até as dificuldades, porque vai chegar lá na frente, você vai falar assim, caramba, você lembra que naquela época que eu tava passando por isso? Foi engraçado. Você lembra daquilo que a gente já passou e tal, sabe? Então, cara, aproveita bem o seu tempo, aproveita ao mesmo tempo essa questão, Matheus, que igual o que eu queria pegar desse exemplo, cara, aquilo que você tem consumido é aquilo que vai te impulsionar a viver aquilo que você quer no futuro. E com todo respeito, é impossível hoje a gente ali não distrair um pouquinho no Reels, na questão do TikTok, mas toma muito cuidado com as distrações. Toma muito cuidado, porque às vezes você também está investindo, está colocando o seu tempo em algo que de fato não vai agregar nada, exatamente nada no seu futuro. Então tenha discernimento, sabe, irmão, daquilo que a gente está alimentando dentro de nós. Porque é isso que vai realmente, de fato, lá na frente, preparar a gente. Essa questão que você falou aí, cara, essa palavra que esse cara falou, essa analogia aí dentro de várias, que o cara tá compartilhando de graça, né Matheus? Ali, igual você falou do Joel J, o cara todo dia tá ali semeando. Então, você precisa entender que há um momento que você também tem que alimentar a sua alma, cara, com aquilo de fato que você quer viver, né? E é isso, irmão. Concordo plenamente, cara. Insano. Pô, Pedrão é diferenciado. Vou falar insano, mas porque tem gente que leva o pé da letra. Pô, será que o cara é louco mesmo? Não, mas ele é muito bom. Cara, excepcional. Gente, vocês não têm noção da energia que é transmitida quando você conversa com o Pedro, ele começa a entrar nesses assuntos e tal. Pô, você tá doido, é maravilhoso. Pedrão, vamos lá. Então, viveu o propósito, né? Isso, evitar mano. as distrações. Evitar a distração. Talvez aquilo que a gente falou, os gurus da internet, né? Certo. Das vendas aí, que nunca vendeu nada, até te vendeu o curso. Pega a visão. Suportar o processo. Suportar. Isso. Mais duas. Cara, a questão do tempo. Aproveita bem o seu tempo. Aproveitar bem o tempo. E pra fechar, irmão. Pra fechar. Chave de ouro. Cara, eu colocaria... Mano, a gente não pode deixar o Senhor de fora, cara. Deus. É você confiar e se entregar totalmente, tudo o coração pra Ele, velho.
E Deus. E fé. E fé. Tenha fé. Porque, Mateus, pra gente fechar, irmão, Deus vai compartilhar coisas no seu coração que você vai passar por muitas circunstâncias muito difíceis. E a única coisa que você vai ter é uma palavra. Cara, todos os homens da Bíblia, quando Deus chamou eles, eles não tinham condição nenhuma de poder começar aquilo que Deus falou. Mas o que ardeu no coração deles é que eu tenho uma palavra. E quando um Deus todo-poderoso, o Deus que é soberano, se ele soprou alguma coisa no seu coração, independente ou não daquilo que você está vivendo, confia, porque ele vai te capacitar e você vai viver. Show de bola. Você tá dando emocionante, cara. Então é isso, gente. É isso aí. Isso é Papo de Alfas, tá? Chegamos no final, né, do nosso podcast. Eu deixaria para o início, mas eu tinha que absorver muito desse cara aqui, que tem um conteúdo maçante. Você que é de Teoflotone, não esqueça de passar, tá, na Praça Olga Correia e degustar desse precioso chopp, dessa cerveja artesanal, extremamente maravilhosa, saborosa e vem geladinha. Segue lá, @DoroteaComber, beleza? Você também que é da cidade, que deseja ter sua marca aqui agregada com o Papo de Alfas, o WhatsApp, o e-mail vai aparecer aí na tela, mande pra gente. Aproveita, lá. Hein? Porque depois vai ser difícil. Eu não posso falar, deixa o Pedro falar. Depois. Então é isso, mande lá seu e-mail, mande lá seu contato pra gente bater um papo bacana. A gente quer construir essa história com pessoas que realmente têm esse valor, né? Que agregam um valor de alguma forma na vida dos outros. Então é isso. Foi mais um episódio do Papo de Alfa. Se você curtiu essa história maravilhosa, hoje uma pegada mais dinâmica, diferenciada com o Pedrão, compartilhe aí com seus amigos, tá? Dê um like nesse vídeo, e porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, tá? Que esse vídeo é legal e vai começar a entregar o nosso Papo de Alfa, o nosso podcast para outras pessoas. Você também, né, que acredita nesse propósito, tá aparecendo um QR Code aqui na tela. Se você quiser fazer alguma doação, né, para o nosso podcast, para a gente crescer mais, montar um setup legal, enfim, com tudo e mais um pouco, sinta-se à vontade, beleza? E no mais é isso. Se inscreve no canal aí. Tamo junto, Alfas. Valeu!